temos a tabela de outro grupo da terceira declinação, indicado pelo nominativo singular. Vemos que todo o restante é igual à tabela de cima, mas o nominativo singular é simplesmente pastor. E as declinações vão sendo adicionadas depois do R, não é isso? Então vamos lá. In Italia, sunt, são, existem, muitos pastores. Qui, ou seja, aquele que, via appia Roma Brundisium it, aquele que vai por meio da via Appia, né? Aqui ablativo de instrumento, né? Usando-se da via Appia, Roma, ou seja, saindo de Roma, o ablativo sem preposição, né? Sem a preposição ab, Brundisium, ou seja, acusativo sem a preposição ad, porque são cidades, não é isso? São aquelas palavras que usaríamos o locativo. Então a gente não usa a preposição. Então aquele que vai de Roma para Brundisium pela via Appia, multos pastores videt. Vê, e o que é que ele vê? Muitos pastores. Então vamos lá. Pastores, acusativo plural, é uma palavra masculina. Então a concordância vai pedir um adjetivo concordando em número, gênero e caso. Temos acusativo plural, masculino também. In campis, nos campos, ablativo. Então aquele que vai de Roma para Brundisium pela via Appia vê muitos pastores nos campos. Numerus pastorum magnus est. Então, o número de pastores, pastorum, e aqui cuidado para não confundir, veja como é pegadinha mesmo, né? Com a palavra da segunda declinação. Esse or aqui, cuidado, não faz parte da declinação. Esse or está no próprio radical da palavra. A declinação do genitivo plural aqui é apenas o um. Então, pastorum é só essa partezinha daqui. Então, o número de pastores é grande. Magnus está no nominativo porque ele está concordando com números. Domini pastoribus suis quibum dant. Os senhores dão. O que é que eles dão? Eles dão comida. Quibum. E a quem eles dão essas comidas? Eles dão essas comidas para os pastores. Qualquer um, adoidado? Não. Para os seus pastores. Concordando aqui em número, gênero e caso, porque é um adjetivo possessivo, o qual reflete o sujeito, o seu pastor. Canes a pastoribus quibum accipiunt. Então, os cães, vemos, né, que nominativo plural e acusativo plural são iguais aqui. Então, os cães aceitam, accipiunt, quibum, eles aceitam a comida. Mas aí, de onde é que vem essa comida? Elas vêm dos pastores. Ablativo. Então, aqui pastoribus é dativo e aqui pastoribus é ablativo. Então, bora lá. Post campum montes sunt. Então, depois do campo, ou atrás do campo, né? Post campum. Post é uma preposição que pede acusativo. São, existem, né? Estão, montes. Então, os montes estão atrás do campo, depois do campo, que seja, né? Inter montes sunt valles. Então, entre os montes, entre as montanhas, né? Uma preposição que pede acusativo. Então, perceba que montes nominativo, aqui montes acusativo.
Então, entre os montes existem vales. Ou seja, vales é o antônimo de mons. E aí a gente vê que o singular nominativo de montes, mons, já é bem diferente de pastor e de always. Então tem meio que já é um outro grupinho de nominativos singulares, né? Então, em campo, no campo, está, situa-se, uma colina. Aí ele explica, né? Colis est, a colina é um monte pequeno, parus, concordando em número, gênero e caso. In cole, na colina, ablativo da terceira declinação, é, colis, nominativo, colé, ablativo. Então, na colina, há, existe, está, uma árvore. In silva, na selva, multe arbores sunt. Estão muitas árvores. Então, arbores, feminino, nominativo plural, multe, feminino, nominativo plural, fazendo a concordância. Oes non in silva, neque in monte, sed in campo sunt. Então, as ovelhas estão não na selva, na floresta, e também não, né? E não, nem, né? No monte, nem na floresta, primeira declinação, e nem no monte, terceira declinação. Mas no campo, segunda declinação. Então temos aqui os três ablativos, né? Os ablativos de cada uma das declinações. Então as ovelhas não estão na floresta, nem no monte, mas no campo. Na floresta, existe um lobo. Pastor et oves, o pastor e as ovelhas, timent, temem. E o que é o objeto do temor? O lobo. O pastor e as ovelhas temem o lobo. Pois o lobo est, cuidado, est significa come, e não est, que significa é, né? Então, o lobo come as ovelhas, e não o lobo é ovelhas, né? Acusativo plural. E lembre que o nominativo plural é idêntico, né? Então, por exemplo, o verbo aqui já nos ajuda a saber que necessariamente é o lobo que come as ovelhas e não as ovelhas que comem o lobo, né? E é uma frase que o contexto muito nos ajuda. In silvis, nas selvas e nas montanhas, existem lobos. Nos vales, existem nenhuns lobos. Lembra esse negócio estranho aqui, né? Nenhuns concordando, sendo adjetivo concordando com o substantivo. Então ele está repetindo a frase de cima, né? Para a gente ver o ablativo no singular, primeira, terceira e segunda declinação, e aqui plural, primeira e terceiras declinações. Vamos lá, estamos chegando perto do final. Sol in caelo, o sol no céu, estando no céu, né? Não é entrando no céu, está, veja, né, que o in caelo está descrevendo o verbo estar. O verbo estar não indica movimento. Supra campo, né, assim, acima do campo. Supra é uma preposição que pede acusativo. In caelo, no céu, novamente, ablativo, nenhuma nuvem é vista. Temos então aqui o verbo passivo, né? A gente lembra esse ur, que é o passivo. E se vocês lembram bem, o idetor, T-U-R, é singular. Se fosse plural, o identor, né? Isso com o N. Mas no céu é vista
nenhuma nuvem. E aí, olha só que confusão. Nubes é o singular nominativo. Mas, ora, não havíamos visto que ES no final é o plural nominativo ou acusativo? Pois é, ES aqui é mais um grupo do nominativo singular, que dá mais uma confusão. E é por isso que a gente tem que saber, a gente tem que decorar os 3 nomes das palavras. Nubes, nubis, feminino. Aqui já indica, né, que é feminino. Nula nubes. Nenhuma nuvem. Aí você pensa, não, mas o nula não poderia ser, sei lá, talvez neutro? Neutro plural? E aí o nubes seria talvez também neutro plural? E aí? Bem, o idetur é singular, meu amigo. Então, ainda que você não soubesse, ainda que você confundisse os nomes da palavra, né? Ou seja, o nominativo singular, o genitivo singular e o gênero, o verbo já estaria caguetando para você. Então vamos lá. Caelum est supra terram. O céu está sobre a terra. Montes et valles, nominativos plurais. Campi sivaque sunt in terra. Então, os montes e os vales, os campos e as selvas. Lembra que esse que ao final de uma lista significa a adição de tudo que veio antes. Né? Então, os montes e os vales, campos e selvas estão na terra. Ablativo, singular, feminino. In caelo, no céu, estão o sol e as nuvens. Então, meu amigo, perceba, é a mesma coisa. Tem que saber pelo contexto. Mas, supra hunc campum caelum sine nubibus est. Então, mas, acima deste campo, supra hunc campum, hunc, um pronome demonstrativo, né, indicando este campo e não qualquer outro. A preposição supra, que pede acusativo. Então, acima deste campo, um céu, sine nubibus. A preposição sine pede ablativo. Nubibus, ibus. Né? É uma preposição que tem essa ideia de extração, de remoção, né? Sem nuvens. Então, no céu estão o sol e as nuvens, mas acima deste campo, o céu está sem nuvens. Então, sem nuvens descreve a maneira de como está o céu. Itaque sol lucet in campo. E por isso, portanto, é literalmente, né? E sim, e assim, o sol ilumina, né? Se quiser ser bem mais literal, né? Lumina, leva luz, né? O campo. O sol brilha no campo. É o local onde o sol brilha. Pastor in sole ambulat. Então, o pastor anda no sol. Muita gente fala, né? Ah, eu ando na sombra, eu ando no sol. Não é literalmente que ele está, né, sobre a estrela solar, né, a milhões de quilômetros da Terra, andando na superfície do Sol. Né? Mas ele anda, feito a gente fala, né, eu ando na sombra, eu ando no sol, eu me queimo no sol e por aí vai. Né? Sub arbore autem umbra est. E a preposição sub normalmente pede ablativo. Abaixo da árvore, sob a árvore, está, contudo, uma sombra. Pastor, qui nullam nubem videt in caelo, ou seja, o pastor, o qual vê nenhuma nuvem, nullam nubem, acusativo singular,
feminino, acusativo, singular, feminino. In caelo. Então, pastor, o qual vê nenhuma nuvem no céu, cum cane et ovibus ad arborem adit. Acompanhado do cão, ablativo singular, e das ovelhas, ablativo plural, ad arborem, em direção da árvore, acusativo singular, da terceira, ad it, né? Aproxima-se, né? Anda em direção. Pastor umbram petit. Então, o pastor procura uma sombra. Petit, de onde a gente tira peticionar, pedir, né? Quer dizer isso, ir atrás de algo que você deseja, ir atrás de algo que você precisa, né? Então, encaminha-se tanto ao fazer um pedido, né? Eu peço água, quanto buscar, procurar. E também as ovelhas, plural, petunt, procuram, buscam uma sombra. Eita, coisa boa, hein? Post pastorem ad arborem ad eunt. Então, atrás do pastor, ou depois do pastor, em direção da árvore, vão. Ad eunt, né? Vão em direção de. Vão em direção de. Na direção da árvore. Pastor oes suas ad arborem ducit. Então, pastor comanda, guia, né? É da onde a gente tira duque de Caxias e por aí vai. Comanda as suas ovelhas, as ovelhas suas. Então, ducit é um verbo transitivo feito pelo pastor e o receptor da ordem, do comando, do governo, da direcionamento, são as ovelhas, acusativo plural. Suas, também no acusativo plural feminino, né? Feminino concordando com as ovelhas, também acusativo plural concordando com as ovelhas, mas suas porque reflete o sujeito, o pastor. Então o pastor encaminha, né, comanda as suas ovelhas em direção da árvore, ad arborem. Ecce pastor, eis o pastor, ecce pastor, in umbra, na sombra, da árvore, ou seja, não qualquer sombra, não a sombra das nuvens, porque não há nuvens no céu, mas na sombra da árvore, genitivo singular, eis o pastor, se deita-se, né? Jaz, na sombra da árvore. Cum cane et ovibus, né? Acompanhado do cão e das ovelhas. Cane, ablativo singular da terceira declinação, ovibus, ibus, ablativo plural da terceira declinação. Arbor pastori et cani et ovibus umbram dat. Então veja só, cuidado, não é a árvore do pastor e do cão, porque pastor e canis são palavras de terceira declinação. Então esse izinho daqui é o i do dativo da terceira e não o genitivo da segunda. Então a árvore dá. E aqui o verbo já indica tudo, não é isso? Se ela dá alguma coisa direcionada a alguém. Então, o que é diretamente dado pela árvore é diretamente dado a sombra. Umbram, feminino, singular, acusativo. E a quem é direcionada essa sombra? Quem é o receptor da sombra? São os espertinhos, né? O pastor, dativo, singular, masculino da terceira. Cane, também, dativo, masculino, singular da terceira. E ovibus, dativo,
plural feminino da terceira. Mas, lá vem a treta, mas a ovelha negra, com poucos cumpaques alis in sole jacet. Então veja aqui a figurinha, né? A ovelha negra, com algumas poucas outras, com pauques alis, com pé de ablativo, aqui alis ablativo plural, pauquis concordando com alis, também ablativo plural, com poucas outras, jacet, então a ovelha negra jaz, e aí com pauquis alis está descrevendo o verbo, a maneira de como a ovelha negra jaz. Ela jaz acompanhada de poucas outras. Por isso que o verbo está no singular. O verbo está no singular porque ele está sendo conjugado pela a ovelha negra. É a ovelha negra que jaz. E a maneira como ela jaz é acompanhada de poucas outras. E onde é que a ovelha negra jaz, acompanhada das poucas outras? Ela jaz no sol. Pastor, o pastor, o qual está cansado, oculos claudit et dormit. Então, fecha, quem fecha, fecha alguma coisa, né? O que é fechado são os olhos, e dorme. Verbo intransitivo. Canis non dormit. O cão não dorme. Dum, e aqui dum articula temporalmente, né? Ou seja, enquanto o pastor dorme na grama. Então temos aqui uma oração. Temos cá outra oração que está ocorrendo em concomitância. Né? Dum isto, aquilo. Então, enquanto o pastor dorme na grama, a ovelha negra ab ovibus albis ab it. Então, a ovelha negra afasta-se, distanciando-se das ovelhas ovibus brancas. Concordância do albis com ovibus. Feminino, plural, ablativo. Et ad rivum currit. Então a ovelha negra afasta-se das ovelhas brancas e corre em direção, aproximando-se do riacho, do rio. Ovis nigra, ovis albas relinquit. Então a ovelha negra abandona as ovelhas brancas. Não é isso? Ovis, acusativo plural da terceira. Albas, um adjetivo descrevendo substantivo, vai estar no acusativo, vai estar no plural e vai ser feminino porque a palavra oves é feminino. Então a ovelha negra abandona as ovelhas brancas e petit e busca o rio, o riacho. Aquam bibit e rivo et in silua intrat. Dan, dan, dan. Então, ela busca o rio, porque estava lá no sol, morrendo de sede, né, coitada. Bebe a água esta extraída do rio, bebe a água retirando do rio, e entra na selva. Entra é um verbo intransitivo, não é isso? É a própria ovelha que exerce a ação de entrar, e a selva é o local onde ela entra. Não é a coisa que é entrada, mas é o local onde ela entra. Então, por isso que vem com a preposição. Então, coitada, a ovelha negra estava lá pegando sol, torrando do sol, então foi beber água e procurar uma sombrinha para ela própria, né? Mas aí, vai rolar treta, né? Afinal de contas, a gente já viu que a selva está cheia de lobo. Então, o que é que vai acontecer no nosso próximo episódio? O que é que acontecerá com a coitada da ovelha negra? Será que o pastor vai salvá-la? Não perca o próximo episódio de Família Romana. Episódio 9, parte 2.